Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço de troca de conhecimentos, leitura compartilhada e boa conversa. Então, o que temos para hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura, de bate-papo, de trocas, de comentários. O que temos para hoje é o nosso livro Uma Breve História da Filosofia, esse livro de Nigel Warburton, que traz pequenas pérolas de filosofia de vários filósofos diferentes. Se você gosta desse tipo de livro, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de conhecer um pouquinho de cada pensador de uma certa área do conhecimento, eu vou te pedir um like nesse vídeo para incentivar a propagação desse vídeo pelo YouTube e ele chegar a outras pessoas que também gostam muito disso. Agora, se você, assim como eu, é eclético nas leituras, gosta de tudo um pouco, gosta de conhecer diversos tipos de literatura, eu vou te convidar a se inscrever aqui do canal e fazer parte da nossa família de leitores. Aqui já temos livros completos, livros em andamento, de diversos tipos de leitura. Então, vem fazer parte com a gente. Sem mais delongas, bora para a nossa leitura. Hoje o capítulo 33, A Angústia da Liberdade, que vai falar de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Albert Camus. Vamos lá? Se pudéssemos voltar no tempo até 1945 e entrar num café em Paris chamado Le Deux Magots, os dois sábios. Demagogo? Será que tem a ver? Enfim, perceberíamos um homem estrábico, um avião passando, que é muito estranho. Perceberíamos um homem estrábico sentado perto de nós, fumando cachimbo e escrevendo em um caderno. Esse homem é Jean-Paul Sartre, que nasceu em 1905 e desencarnou em 1980, o mais famoso dos filósofos existencialistas. Ele também foi romancista, dramaturgo e biógrafo. Passou a maior parte da vida morando em hotéis e escreveu grande parte de sua obra em cafés. Ele não parecia uma figura cultuada, mas foi o que se tornou em pouquíssimos anos. Muitas vezes, Sartre juntava-se a uma mulher bonita e extremamente inteligente, Simone de Beauvoir. Você já deve ter ouvido falar por aí, né? Que nasceu em 1908 e desencarnou em 1986. Quando eu tinha 7 aninhos de idade. Olha, veja só. Eles se conheciam desde a universidade e ela foi a companheira de Sartre por toda a vida, embora eles não tenham se casado nem morado juntos. Eles tinham outras relações, mas a deles foi a mais duradoura delas. Eles a descreviam como essencial e todas as outras como contingentes ou não necessárias. Assim como Sartre, ela era filósofa e romancista. Simone escreveu um importante livro chamado O Segundo Sexo, 1949, uma das primeiras obras feministas da história. Nossa, né? Ele, inclusive, um livro bastante interessante. Quem sabe até da gente trazer aqui, né? Vou anotar. Ih, tem gente que já ficou chateado. Fica chateado comigo não, gente. É preciso conhecer de um tudo, mesmo que você não seja compartidário, né? Mas é preciso conhecer de um tudo. Durante a maior parte da Segunda Guerra Mundial, que havia acabado de terminar, Paris foi ocupada pelas forças nazistas. A vida foi muito difícil para os franceses. Algumas pessoas conseguiram se juntar aos soldados da resistência francesa e lutaram contra os alemães. Outros colaboravam com os nazistas e traíam os amigos para salvar a si próprias. A comida era escassa, havia tiroteios nas ruas, as pessoas desapareciam e nunca mais eram vistas. Os judeus de Paris foram mandados para campos de concentração, onde a maioria foi assassinada. Quando os aliados derrotaram a Alemanha, chegou a hora de começar de novo. Houve tanto um alívio pelo término da guerra quanto a sensação de que o passado havia sido deixado para trás. Era o momento de refletir sobre que tipo de sociedade deveria existir. Depois das coisas terríveis que aconteceram na guerra, todas as pessoas faziam-se as mesmas perguntas que os filósofos faziam, como: qual o propósito da vida? Deus existe? Devo sempre fazer o que esperam que eu faça? Sartre já havia escrito um longo livro de difícil leitura chamado O Ser e o Nada, em 1943, publicado durante a guerra.
O tema central do livro era a liberdade. Os seres humanos são livres, uma mensagem estranha para a França ocupada, onde a maioria dos franceses sentia-se, ou realmente era, prisioneira no próprio país. No entanto, Sartre queria dizer que, diferentemente de um canivete, por exemplo, o ser humano não havia sido criado para fazer nada em particular. Sartre não acreditava haver um Deus que pudesse ter nos criado, então rejeitou a ideia de que Deus tinha um propósito para nós. O canivete era feito para cortar, essa era a sua essência e o que fazia ser o que era. Mas o ser humano era criado para quê? Seres humanos não têm essência. Sartre acreditava que não estamos aqui por alguma razão. Não há um modo particular de ser para que sejamos humanos. O ser humano pode escolher o que fazer, o que se tornar. Todos nós somos livres. Ninguém, além de nós mesmos, decide o que fazer de nossas próprias vidas. Até mesmo quando deixamos os outros decidirem como devemos viver, estamos escolhendo. Seria uma escolha ser o tipo de pessoa que os outros esperam que sejamos. É claro que nem sempre é possível ter sucesso quando você escolhe fazer alguma coisa, e o motivo do fracasso pode ser algo totalmente fora do seu controle. Mas você é responsável por querer fazê-la, por tentar fazê-la e por como reage ao fracasso por não ter sido capaz de fazê-la. Isso aqui é bem importante. Você é responsável por querer fazê-la, por tentar fazê-la e por como reage ao fracasso por não ter sido capaz de fazê-la. É difícil lidar com a liberdade e a maioria de nós foge dela. Sim, por incrível que pareça, por mais que a gente pense, né? Ó, que coisa maravilhosa a liberdade. A maioria de nós, na maioria do tempo, foge dela. Ou em algum momento, ou em todos os momentos. Em todos os momentos é mais difícil, mas é na maioria dos momentos. Porque a liberdade, ela implica, né? Ter a responsabilidade sobre todos os aspectos daquilo que você escolheu. Uma das formas de se esconder é fingir que não somos livres. Se Sartre está correto, não podemos ter desculpas. Somos completamente responsáveis pelo que fazemos todos os dias e pela maneira como nos sentimos pelo que fazemos. Em última análise, pelas emoções que temos. Segundo Sartre, é sua escolha estar triste neste momento, caso esteja. Você não precisa estar triste. Se estiver, é responsável pela tristeza. Mas isso é assustador e algumas pessoas prefeririam não encarar tal fato por ser doloroso demais. Ele fala sobre estarmos condenados a ser livres. Estamos presos à liberdade, quer gostemos ou não. Sartre dá o exemplo de um garçom em um café. O garçom movimenta-se de forma bem estilizada, como se fosse um tipo de marionete. Todos os seus traços sugerem que ele se vê como alguém totalmente definido pelo papel de garçom, como se não tivesse escolha sobre nada. O modo como segura a bandeja, o modo como anda entre as mesas, tudo faz parte de uma espécie de dança que é coreografada pelo trabalho como garçom e não pelo ser humano que o executa. Sartre diz que esse sujeito age de má fé. Má fé é fugir da liberdade, um tipo de mentira que contamos para nós mesmos e na qual quase acreditamos. A mentira de que não somos realmente livres para escolher o que fazemos com nossas vidas, quando, na verdade, segundo Sartre, quer gostemos ou não, nós somos. Em uma conferência dada logo depois da guerra, O Existencialismo é o Humanismo, Sartre descreveu a vida humana como repleta de angústias. A angústia surge da compreensão de que não podemos dar desculpas, já que somos responsáveis por tudo o que fazemos. Mas a angústia é pior porque, segundo Sartre, tudo o que faço com a minha vida deve servir de modelo para que o outro faça com a própria vida. Se decido me casar, estou sugerindo que todos devem se casar. Se decido ser um preguiçoso, é isso que todos deveriam fazer na minha visão de existência humana. Pelas escolhas que faço na vida, pinto um quadro de como penso que o ser humano deveria ser. Isso é verdade. Pouco. Enfim. Fazer isso com sinceridade é uma grande responsabilidade. Sartre explicou o que queria dizer
com a angústia da escolha por meio da história de um estudante que lhe pediu um conselho durante a guerra. Esse rapaz tinha de tomar uma decisão muito difícil. Poderia ficar em casa e cuidar da mãe, ou poderia sair de casa, tentar juntar-se à resistência francesa e lutar para salvar o país dos alemães. Essa era a decisão mais difícil da vida dele e ele não sabia o que fazer. A mãe ficaria vulnerável sem ele caso o abandonasse. Ele poderia não conseguir se juntar aos soldados da resistência antes de ser pego pelos alemães, então toda a tentativa de fazer algo nobre seria perda de energia e de uma vida. Porém, se ficasse em casa com a mãe, deixaria que outros lutassem para ele. O que deveria fazer? O que você faria? Que conselho daria ao rapaz? O conselho de Sartre foi um pouco frustrante. Ele disse ao estudante que ele era livre e deveria escolher por si mesmo, tudo que o estudante não queria, né? Obviamente. Se Sartre desse um conselho prático sobre o que o rapaz deveria fazer, o estudante ainda teria de decidir se seguia ou não o conselho. Não havia como escapar do peso da responsabilidade atrelado à existência humana. Existencialismo foi o nome que outras pessoas deram à filosofia de Sartre. O nome veio da ideia de que todos nós nos encontramos primeiro como existentes no mundo e depois temos de decidir o que faremos de nossa vida. Poderia ser o contrário, podíamos ser como um canivete, feito com um propósito específico, mas Sartre acreditava que não somos assim. Nos termos usados por ele, nossa existência precede nossa essência, enquanto a essência dos objetos criados vem antes da existência deles. Em O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir deu um novo significado ao existencialismo, ao afirmar que as mulheres não nascem mulheres, elas se tornam mulheres. É aquela frase que é bem conhecida, né? Quer você concorde ou não, provavelmente você conhece essa frase de Simone de Beauvoir: não se nasce mulher, torna-se uma. O que queria dizer era que as mulheres tendem a aceitar a visão dos homens do que é uma mulher. Ser o que os homens esperam que uma mulher seja é uma escolha. Mas as mulheres, por serem livres, podem decidir o que querem ser. Elas não têm nenhuma essência, nenhuma maneira de ser dada pela natureza. Outro tema importante do existencialismo era o absurdo da nossa existência. A vida só tem significado quando atribuímos a ela um sentido por meio das nossas escolhas, e em pouco tempo a morte vem e acaba com todo esse sentido. A versão dada por Sartre a essa ideia foi descrever o ser humano como uma paixão inútil. Não há absolutamente nenhum propósito em nossa existência, só há o sentido criado por cada um de nós por meio das escolhas. Albert Camus, que nasceu em 1913 e desencarnou em 1960. Nossa, viveu pouquinho, né? Viveu 47 anos só. Coitado. Romancista e filósofo. Quer dizer, coitado, né? Não sei, de repente só queria viver isso mesmo. Romancista e filósofo, que também era ligado ao existencialismo, usava o mito grego de Sísifo para explicar a absurdidade humana. A punição de Sísifo por ter enganado os deuses foi arrastar uma pedra gigantesca até o topo de uma montanha. Quando ele chegava ao topo, a pedra rolava para baixo e ele tinha de começar tudo desde o início. Na verdade, Sísifo teve de fazer isso eternamente. A vida humana é como a tarefa de Sísifo, pois é totalmente desprovida de significado. Não há sentido nela, não há respostas que expliquem tudo. É absurda. Mas Camus não achava que deveríamos perder as esperanças, nem cometer suicídio. Em vez disso, temos de admitir que Sísifo é feliz. Por quê? Porque há algo em relação a essa luta estúpida de subir a montanha com uma pedra que fazia sua vida valer a pena. Ainda é preferível viver a morrer. O existencialismo tornou-se cult. Milhares de jovens se sentiram atraídos por ele e discutiam o absurdo da existência humana até de madrugada. Ele inspirou romances, peças e filmes. Era uma filosofia que as pessoas podiam adotar e aplicar em suas decisões. O próprio Sartre tornou-se mais politicamente engajado e participativo do movimento esquerdista quando ficou mais velho e tentou combinar ideias do marxismo com as suas primeiras posições, uma tarefa complicada.
Seu existencialismo da década de 1940 era centrado nos indivíduos que faziam escolhas para si próprios. Mas, numa fase posterior de sua obra, ele tentou entender como nos tornamos parte de um grupo maior de pessoas e como os fatores sociais e econômicos desempenham um papel em nossa vida. Infelizmente, sua escrita ficou cada vez mais difícil de entender, talvez porque grande parte dela tenha sido produzida enquanto ele usava altas doses de anfetamina. Sartre provavelmente foi o filósofo mais conhecido do século XX. Contudo, se perguntarmos aos filósofos quem foi o pensador mais importante do século passado, muitos dirão que foi Ludwig Wittgenstein, que deve ser alemão ou suíço ou alguma coisa lá, né? E aí é o próximo capítulo 34, que se tudo der certo virá na próxima semana. E aí, você curtiu? Você acha que o existencialismo é uma vertente filosófica que vale a pena seu debruçar? Ou não? Enfim, o importante é conhecer um pouco de cada coisa para a gente escolher depois o que a gente vai se aprofundar ou não, tá? Aqui em cima tem uma playlist com todos os capítulos que nós já lemos do livro Uma Breve História da Filosofia, tá? E aí você vai conhecer diversos outros filósofos e autores que o Nigel Warburton nos fez o favor de trazer para conhecermos, tá bom? Então é isso. No mais, estamos aí. Se você adquiriu. Os livros estão aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem os links do livro Uma Breve História da Filosofia, tanto a versão física, para você que gosta do papel, quanto a versão no Kindle. E lembrando que no Kindle você pode usar o aplicativo do celular, do tablet, do computador, ou ter até mesmo o aparelhinho, né? Eu gosto muito, mas também não é necessário, tem os aplicativos. E aí você pode adquirir a versão Kindle aqui também. Comprando com o meu link de afiliado, você paga o mesmo preço que você já pagaria, porém, ajuda o canal a se manter aqui nesse projeto, tá bom? Então é isso. No mais, fiquem bem, cuidem-se bem. A gente se vê na próxima. Um grande beijo, paz e luz e tchau! Tchau!